Olá, boa noite, tudo bem? Que bom que você está aqui e a gente pode se encontrar nesse espaço que Deus tem proporcionado para mim, para você. Que bom! Nós não podemos nos encontrar pessoalmente ainda, mas Deus ele vai proporcionando espaços como esse e isso vai nos ajudando a diminuir as nossas distâncias e nós podemos então ouvir a voz de Deus, nós podemos como igreja nos aproximarmos e sermos alimentados e crescermos espiritualmente. E o meu desejo, a minha oração é que você use esse tempo para que você possa crescer na presença de Deus, você possa crescer na comunhão com Deus, que você possa crescer na sua busca para com Deus. Hoje é domingo de Páscoa e eu fui comprar um ovo de Páscoa para as minhas filhas e é interessante como que a Páscoa ela vai perdendo o seu sentido e o preço exorbitante que nós vemos nos mercados do ovo de Páscoa, e a gente vai vendo memes na internet, né? Gente falando assim, ó, estou financiando o ovo de Páscoa em 36 vezes sem juros, ou né, tem um plano para você aderir, meu ovo de Páscoa à minha vida. Mas a Páscoa ela tem um outro sentido. Para mim e para você, que nós somos homens e mulheres de Deus, nós somos cristãos, a Páscoa ela traz um outro significado para a nossa vida. E é sobre isso que eu queria conversar com você hoje. E talvez nós temos uma oportunidade hoje de celebrarmos a Páscoa da maneira como que ela foi celebrada pela primeira vez no relato da Bíblia. A Páscoa ela foi celebrada pela primeira vez nas casas. E eu queria, antes da gente abrir a Bíblia e a gente poder ler um pouquinho o texto bíblico dessa noite, eu queria relembrar para você essa história. O povo de Israel havia ficado cativo, escravo no Egito por mais de 400 anos e o povo então eles clamaram a Deus para que Deus os libertasse. O que acontece quando o povo de Deus clama? Deus ele ouve as nossas orações e Deus acima de tudo ele responde às nossas orações. E nesse tempo em que nós estamos vivendo, que parece que como nós estamos também cativos, prisioneiros aqui dentro das nossas casas, o nosso papel é clamar a Deus e nós sabemos que quando o povo de Deus clama, ele ouve as nossas orações. Mas isso não para só por aí, porque também o povo de Israel, além de se tornar prisioneiro, quando eles clamaram a Deus, Deus ele manda 10 pragas. E parece que tudo isso que nós estamos vivendo é como se fosse uma praga também. Traz medo, traz dificuldade para nós sairmos das nossas casas e nos nossos relacionamentos. Por isso, eu queria convidar você nessa noite a abrir a sua Bíblia lá no livro de Êxodo, capítulo 12. Êxodo, capítulo 12. E nós vamos ler juntos esse texto para a nossa reflexão dessa noite. O Deus que habita nas nossas casas e o Deus que frequenta as nossas casas. Esse é o episódio como que nós conversamos, conhecemos como o episódio da primeira Páscoa. E diz assim, Êxodo capítulo 12. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito, de agora em diante, esse mês será para vocês o primeiro do ano. Anunciem a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, cada família escolherá um cordeiro ou um cabrito para fazer um sacrifício, um animal para cada casa. A família que for pequena demais para comer um animal inteiro deverá compartilhá-lo com outra família da vizinhança. O animal será dividido de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. O animal escolhido deverá ser um cordeiro ou um cabrito de 1 ano, sem defeito algum. Guardem bem o animal escolhido até a tarde do 14º dia do primeiro mês. Nesse dia, toda a comunidade de Israel sacrificará o seu cordeiro ou o seu cabrito ao anoitecer. Em seguida, tomarão um pouco de sangue e o passarão nos batentes laterais e no alto das portas das casas onde comeram o animal. Nessa mesma noite, assarão a carne no fogo e comerão acompanhada de folhas verdes amargas e de pão sem fermento. Não comerão a carne crua e nem cozida. O animal todo, incluindo a cabeça, a perna e as vísceras, deverá ser assado no fogo. Não deixem sobras para a manhã seguinte. Queimem o que não for consumido antes do amanhecer. Estas são instruções para quando fizerem a refeição. Estejam vestidos para a viagem.
de sandálias nos pés e cajado na mão. Façam a refeição apressadamente, pois é a Páscoa do Senhor. E nessa noite passarei pela terra do Egito e matarei todos os filhos mais velhos e todos os primeiros machos dentre os animais na terra do Egito. Executarei o juízo sobre todos os deuses do Egito, porque eu sou o seu Senhor. Mas o sangue nos batentes da porta servirá de sinal e marcará as casas onde vocês estão. Quando eu vir o sangue, passarei sobre aquela casa. E quando eu ferir a terra do Egito, a praga da morte não os tocará. Amém. Olha só, 4 coisas que eu queria compartilhar com você nessa noite. A primeira coisa é que, assim como o povo de Israel, nós também estamos cativos. Não é isso que nós estamos vivendo hoje? Não é isso, sobre isso que nós temos falado e a gente recebe notícias no celular, quando a gente abre a internet, quando a gente liga os noticiários da televisão, nós estamos cativos. Nós não podemos sair das nossas casas, nós não podemos nos encontrar pessoalmente, a nossa mobilidade ela está limitada e sair de casa cria um pânico. Nós estamos nos sentindo prisioneiros e o que acontece aqui nesse texto é que o povo de Israel era um povo cativo, o povo de Israel era um povo sem liberdade, o povo de Israel era um povo que em momentos assim eles se sentiam acorrentados, eles não tinham liberdade para prestar o culto deles, eles não tinham liberdade para fazer as coisas que eles queriam, era um povo prisioneiro no Egito. E nós também, assim como aconteceu com o povo de Israel, nós devemos clamar a Deus. E a primeira lição que nós vemos aqui nesse texto é: o povo clamou a Deus, e quando o povo dobrou os seus joelhos, Deus ouve a nossa oração. E nós vivemos um tempo como esse, um tempo de limitação, um tempo onde nós não podemos nos encontrar pessoalmente, um tempo onde nós não podemos cultuar a Deus no prédio da nossa igreja, um tempo onde nós não podemos nos encontrar nas nossas células, na nossa escola dominical, nas nossas reuniões de oração, nas mais diversas atividades do nosso dia a dia, um tempo onde nós não podemos, a maioria de nós não pode inclusive sair da nossa casa para trabalhar. Em tempos assim, o que é que nós devemos fazer? Nós devemos fazer como o povo de Israel, clamar a Deus. Clamar a Deus. A primeira lição que eu queria compartilhar com você nessa noite é: clame a Deus, clame a Deus, clame a Deus, ore a Deus, gaste tempo, invista tempo nessa quarentena, no seu tempo de oração, aumente o seu tempo de oração, aumente o seu tempo de busca de Deus, aumente o seu tempo clamando a Deus, a sua oração, o seu clamor, os seus medos, os seus anseios. Deus, Ele está disposto a ouvir a nossa oração. Nós precisamos clamar a Deus e Ele ouve a nossa oração. Eu queria dizer isso para você: Deus, Ele ouve a minha oração, Deus, Ele ouve a nossa oração quando nós dobramos os nossos joelhos, quando nós entramos no nosso quarto e lá em secreto nós oramos. Deus, Ele ouve a oração do seu povo. Deus ouviu a oração do povo de Israel, e é interessante porque Deus, Ele providencia todas as ferramentas para que o povo de Israel pudesse sair do Egito. E um pouquinho antes, no capítulo 11 aqui em Êxodo, ainda Deus, Ele dá orientação para o povo de Israel: olha, vai lá para os seus vizinhos lá e pede ouro, pede bacias, porque eles vão dar para vocês e vocês estarão preparados para sair. Vocês vão ter, além de sair, Deus está preparando tudo para nós. Mas a primeira lição é: clame a Deus. Nós estamos cativos, como o povo de Israel estava também. E Deus, Ele ouve a nossa oração. Nós devemos clamar a Deus, porque Ele ouve a nossa oração. A segunda lição que eu queria compartilhar com você: seja leal a somente um rei. Era comum naquela época, sempre quando um exército invadia uma nova cidade e ganhava aquela guerra, era muito comum naquele período em que o rei ele passava pelas cidades, e os povos e as pessoas que tinham que se compadeciam daquele rei, as pessoas que apoiavam aquele rei, aquele novo rei, elas matavam um cordeiro e elas pintavam os umbrais da sua porta como sinal de lealdade ao novo rei.
Não é isso que nós lemos nesse episódio aqui da Páscoa? O grande problema é que hoje, muitas vezes, nós estamos dentro da igreja, nós estamos indo na igreja, mas nós não somos homens e mulheres leais a Deus. E a minha pergunta para você nessa noite é: você é leal a Deus ou você é leal ao mundo? Quem é que está regendo a sua vida? Porque naquela época, quando uma pessoa ela não passava sangue nos umbrais da porta, os reis sabiam que aquela pessoa não seria leal a ela, e o que acontecia? O exército invadia aquela casa e acontecia a morte. A morte. Mas quando o rei ele via sangue pintado nas portas, ele passava de largo. E Páscoa significa isso, passar sobre, passar de largo. É quando a morte não entra na casa do povo de Israel. É quando a morte ela não entra na casa do povo de Deus. E nos dias de hoje, Deus ele convida eu e você para nós sermos leais a Ele, a entregarmos a nossa vida nele. É isso que o salmista diz: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Ou seja, demonstre e coloque toda a sua vida nas mãos de Deus e seja leal a Ele e busque segui-lo, e busque ouvi-lo, e busque as suas orientações, e busque Ele no seu dia a dia, busque Ele na sua família, busque Ele na sua casa, busque Ele nos seus relacionamentos, no seu emprego, nos seus negócios. Nós devemos ser leais a Deus e pintar os umbrais, né, os batentes da nossa porta, significa nós declararmos oficialmente para as pessoas em quem nós cremos e em quem nós somos leais. O convite nessa noite, para mim e para você, nessa noite de Páscoa, é nós declararmos publicamente em quem nós confiamos, quem é o nosso Senhor, quem é o nosso Salvador, quem é o Deus em quem nós servimos, quem é o Deus Todo-Poderoso. E isso é interessante, porque quando nós somos leais a Deus e nós confiamos na sua proteção e nós confiamos no seu poderio, não há notícia ruim que vai nos desanimar, não há notícia ruim que vai tirar o nosso sono, não há notícia ruim que vai causar ansiedade em nós, porque nós sabemos que Deus está no controle de tudo, Deus está no controle de todas as coisas. Por isso, nessa noite eu queria dizer para você: seja leal somente ao Rei, seja leal somente a Deus. Esse era o convite. E esse era o significado aqui de Êxodo capítulo 12, quando nós lemos esse relato, isso se tornava real para o povo de Israel. Era um povo acostumado com batalhas, era um povo acostumado com guerras, e o convite que Deus faz para eles é assim: eu quero que vocês mostrem publicamente em quem é que vocês confiam, em quem é que vocês querem ser leais. Meu irmão e minha irmã, o convite que Deus faz para mim e para você nessa noite é: seja leal a mim. Entregue a sua vida completamente, entregue os seus medos, entregue os seus receios. Mas o contrário também é verdadeiro. Talvez algumas pessoas, elas não acreditaram. E ser leal a Deus significa nós sermos obedientes. E Páscoa, ela é uma festa todinha sobre obediência. É obediência no modo de preparo, é obediência no modo do sacrifício do animal, é uma obediência na forma que a gente tem para pintar os umbrais com sangue, é uma obediência completamente. Deus ele convida eu e você para nós confiarmos nele, para nós sermos obedientes a Ele. Obedeça a Deus. Confia, entrega a sua vida nas mãos de Deus. Confia, entrega o seu tempo todo nas mãos de Deus. Mas há uma terceira lição que eu queria compartilhar com você nessa noite. Se a primeira é que nós devemos clamar a Deus, na segunda lição é que nós devemos ser leais a Deus como nosso Rei. A terceira lição que eu queria compartilhar com você nessa noite é que nós devemos fazer uma aliança. Porque Deus ele vai entrar na casa de quem faz uma aliança. Deus ele vai ver o sangue na porta e na casa daquela pessoa ele sabe que pode contar, ele sabe que existe uma aliança. E eu acredito que talvez existam pessoas que até sirvam a Deus, eu acredito que existem até pessoas que sigam a Deus, vão na igreja, elas participam das mais variadas programações, mas elas não fizeram uma aliança com Deus. A aliança, meus irmãos, ela demonstra a nossa fé pessoal.
A aliança, ela demonstra as marcas que nós carregamos. Paulo, ele diz que ele carregava as marcas do Evangelho. E o desafio em tempos como esse é nós carregarmos as marcas do Evangelho, nós carregarmos as marcas de Cristo nas nossas vidas, a marca da renúncia, a marca do amor, a marca da humildade, a marca da mansidão, a marca de nós convivermos uns com os outros e suportarmos uns aos outros, seja da nossa casa, seja da nossa comunidade, seja da nossa cidade, a marca de nós fazermos o melhor para os outros. A marca de viver uma vida reta, a marca de viver uma vida justa, a marca de viver uma vida que busca seguir e viver os valores de Deus. Não adianta apenas você ir na igreja se você não fez uma aliança, se você não deixou de uma maneira pública a fé em quem você segue. E o desafio nessa noite, para mim e para você, nessa terceira lição, é isso: faça uma aliança com Deus. E talvez hoje seja tempo de você falar assim: Deus, eu quero começar de novo. Deus, eu quero começar a minha história com o Senhor de novo. Deus, eu quero começar uma nova aliança com o Senhor. Deus, Ele vai fazer uma aliança. E esse momento que nós lemos, ele significa isso. O povo de Israel, que estava vivendo por mais de 400 anos no Egito, para começar uma nova caminhada, o que Deus pede, uma nova aliança. Rejeitando tudo o passado, abandonando toda a vida, abandonando, renunciando tudo e vivendo agora uma vida aos olhos de Deus. A quem você tem seguido a sua aliança? Com quem você tem feito a sua aliança? Tem muita gente que tem feito aliança consigo mesmo. Tem muita gente que faz aliança com os seus dinheiros, com a sua família, com a sua casa, com as suas posses, com a sua força, com a sua inteligência. Mas o convite que Deus ele faz para mim e para você é: faça uma aliança com Deus. Busque seguir Deus. Busque seguir uma vida de encontro com os valores dele. Mas tem uma quarta e última lição que eu queria compartilhar com você nessa noite: tenha as marcas do reino. Primeira lição que nós conversamos: clame a Deus, Ele vai ouvir a sua oração. Segunda lição que nós aprendemos nessa Páscoa: seja leal somente a Deus. Terceira lição que nós aprendemos nessa noite: nós devemos fazer uma aliança com Jesus. E a quarta: tenha as marcas do reino. Aquele sangue derramado implicava em demonstrar a marca do reino de Deus. Nós não precisamos mais pintar os batentes da nossa casa com sangue. Mas que marcas nós possamos, que marcas que eu e você a gente tem carregado nas nossas vidas. E o que esse tempo aqui tem me ensinado, e esse tempo aqui tem me desafiado, é buscar uma vida de intimidade com Jesus. É dobrar os meus joelhos e orar a Deus. No primeiro momento do meu dia a dia, nas primeiras coisas que eu faço no meu dia a dia, quando eu tomo café, eu já quero buscar a presença de Deus, eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero sentir a presença de Deus. Meus irmãos, o que eu mais ouço, eu tenho batido muito nessa tecla, é que muitos de nós falamos que nós não conseguimos ler a Bíblia diariamente, nós não conseguimos ter uma vida devocional decente por falta de tempo. E a grande maioria de nós temos tempo. Como é que está a sua busca de Deus? Como é que está o seu tempo devocional? Como é que está a sua leitura bíblica? Como é que você está no nosso circuito 4x4? Você está atrasado? Você está em dia? Como é que está a sua vida? Carregue as marcas do reino de Deus. Seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus. Coloque o reino de Deus na frente da sua vida, porque Jesus mesmo ele diz assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Quando nós colocamos o reino de Deus como prioridade na nossa vida, Deus ele vai acrescentando todas as outras coisas. O grande problema é que nós não carregamos essa marca, nós não carregamos o reino de Deus na nossa vida. E a gente vai querendo atropelar e colocar outras coisas na frente daquilo que precisa ser o número 1 na nossa vida. Páscoa significa o Deus que olha o seu povo. O Deus que olha o seu clamor. Páscoa significa obediência. E quando a Bíblia vai falar sobre Jesus, diz que ele foi obediente
até a morte. Morte de cruz. E a Bíblia hoje nos desafia, eu e você, a sermos esses homens e essas mulheres obedientes, fazendo uma vida de clamor, de busca, uma vida onde nós possamos ser leais e entregar a nossa vida nas mãos de Deus, uma vida onde nós possamos fazer uma aliança com Deus e falar assim: Deus, eu sou seu. Deus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Deus, eu dobro meus joelhos diante da tua presença. Deus, eu levanto a minha voz. Deus, eu coloco a minha busca da minha vida, coloco a minha família nas tuas mãos. Que nós possamos ser como Josué, que diz assim: olha, vocês podem buscar os outros deuses, mas eu e a minha família, nós serviremos ao Senhor. Que eu e você, nós possamos, meu irmão e minha irmã, carregar as marcas do reino sobre as nossas vidas. Max Lucado, quando vai falar sobre o amor de Jesus, ele diz assim que não foram os pregos que seguraram Jesus na cruz, mas foi o amor dele por nós. Que nós possamos carregar essa marca de amor, de amarmos uns aos outros, de doarmos a nossa vida uns aos outros. Que nesse tempo de Páscoa você possa se lembrar disso. Deus está presente nas nossas casas, mas que você possa evidenciar isso aí. É por isso que João, quando vai falar aquela carta que ele escreve para as igrejas, ele diz: Jesus está à porta batendo. Ele não vai entrar, ele não vai dar um chute naquela porta. Jesus, ele quer entrar, mas para isso nós precisamos abrir a porta da nossa casa. Nesse tempo onde a nossa igreja elas eram nas nossas casas, que Jesus ele possa entrar na sua casa e que ele possa ceiar com você, e que você possa ceiar com ele, e que você possa viver essa nova realidade de uma vida vivida junto com Jesus. Que Deus te abençoe. Que a sua Páscoa ela traga esse sentido, um sentido de obediência, um sentido de clamor, um sentido de uma aliança. E se você não tem feito uma aliança ainda com Jesus, eu queria convidar você para fechar os seus olhos e ouvir essa música. E juntos nós fazemos esse tempo de consagração das nossas vidas, de um novo começo, de um novo recomeço. E o meu desejo e a minha oração é que no final dessa quarentena nós tenhamos uma igreja mais forte, nós tenhamos uma igreja mais avivada, nós tenhamos uma igreja mais forte, mais poderosa, uma igreja que faça grandes feitos, uma igreja que prega, uma igreja que evangeliza, uma igreja que vive o evangelho na sua integralidade. Você use esse tempo para deixar Deus examinar a sua vida e trabalhar no seu coração. Clame a Ele, busque Ele, seja leal a Ele, faça uma aliança com Ele e carregue as marcas do reino dEle. Deus te abençoe, ouça essa música e que você use esse tempo de oração na sua vida. Sei que foi pago um alto preço
um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E nos guia redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Em Cristo, 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 em Cristo. Meus irmãos, nós estamos aqui então, nesse momento, e eu junto com o presbítero Wagner, para nós celebrarmos a nossa ceia. Nesse momento eu queria desafiar você a fechar os seus olhos. Nós teremos uma palavra de oração então nesse momento. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Deus. O nosso prédio está fechado, mas a nossa igreja ela continua viva, poderosa, atuante, porque a igreja é onde nós nos reunimos e nesse momento nós estamos nos reunindo nas nossas casas. E nesse momento onde nós vamos celebrar o pão, o vinho, a ceia, a Páscoa, o Senhor se faça presente de uma maneira sobrenatural sobre as nossas vidas. Que assim seja hoje, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, você pode nesse momento pegar os elementos da ceia que você já preparou previamente, o pão, o suco de uva. E aqui nós temos também o pão e o suco de uva. O apóstolo Paulo, lá na carta aos Coríntios, ele diz para nós celebrarmos essa ceia como uma ordenança, aquilo que Jesus deixou registrado para cada um de nós. E nesse momento, então, nós não podemos nos reunir fisicamente, mas nós estamos aqui e enquanto nós não pudermos reunir, nós vamos celebrar dessa maneira também. Mas assim que nós pudermos nos reunir fisicamente, nós deixaremos de celebrar essa ceia online e voltaremos a celebrar juntamente na nossa igreja de uma maneira comunitária. E aqui é uma ordenança de Jesus para nós sempre lembrarmos dele. E hoje é uma data, como nós acabamos de ouvir na nossa reflexão, uma data muito especial para nós, homens e mulheres, discípulos de Jesus. Nós que somos discípulos de Jesus, para celebrarmos a Páscoa. E hoje nós celebramos também a ressurreição de Jesus, porque a Páscoa é isso, nós celebrarmos a libertação que Jesus trouxe para o seu povo, que somos nós. E Jesus, numa noite, junto com os seus discípulos, pouco antes dele ir para a cruz, ele pega do seu pão, pega um pedaço de pão como esse,
e ele diz para os seus discípulos: esse é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Comam dele sempre em memória de mim. Esse é o corpo de Jesus que foi oferecido a mim e a você. Nessa noite, nesse momento aqui, que você possa comer do pão, relembrando que tudo isso que nós estamos celebrando hoje, nessa Páscoa, é Jesus. O livro de Isaías diz que Ele tomou para si as nossas dores, os nossos problemas, as nossas enfermidades. Não há problema que nós enfrentamos que não possa ser absorvido por Jesus. Todo esse problema que nós estamos passando, é Jesus quem está no controle. E ao comer do pão, que você possa se lembrar que Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro que nos chama para entregar nas mãos dele toda a nossa ansiedade, todos os nossos problemas, todas as nossas aflições, porque ele tem cuidado de nós. Coma do pão nesse momento. Você que é pai, sirva os seus filhos menores. E esse é o momento para todos aqueles que declararem que Jesus é o seu Senhor e Salvador, e de uma maneira muito pública, como nós estudamos e refletimos agora na nossa mensagem, que já tem a sua fé, a sua fé de uma maneira pública. O convite é para você comer do pão. Coma do pão nesse momento. De maneira semelhante, Jesus, ele, junto com os seus discípulos, ele diz assim: esse é o meu sangue dado em favor de vocês. Se apropriem do meu sangue, tomem dele sempre, relembrando o meu sacrifício. E é interessante porque o sangue de Jesus é que tira o pecado do mundo. E nós estudamos agora há pouco que o Cordeiro, ele foi sacrificado em favor do pecado. E esse sacrifício trouxe libertação para o povo de Israel. O sangue de Jesus derramado na cruz trouxe libertação do nosso juízo que nós sofreríamos de Jesus, e consequentemente trouxe vida eterna para cada um de nós. Nessa noite, quando você tomar do suco de uva, do vinho, do sangue de Jesus, que você possa lembrar a libertação através de Jesus. Tome do seu suco de uva, se lembrando do sacrifício de Jesus. Vamos ter uma palavra de oração. Convido o presbítero Wagner para orar para nós. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento tão singular na nossa vida. Como igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, nós, mesmo distantes uns dos outros fisicamente, nós nos unimos agora em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor, para participarmos desse momento tão especial. Ó Deus, que a tua graça, o teu amor, o teu poder seja manifestado na vida da tua igreja nesse momento. Que o teu Espírito Santo nos envolva de uma forma que isso fique marcado em nossas vidas, ó Pai. Que seja transformador para o teu povo, ó Deus. Que a tua igreja, nesse momento, seja poderosamente visitada pelo poder do teu Espírito Santo, ó Pai. Que o teu povo, ó Deus, se consagre. Que o teu povo seja, ó Deus, um povo realmente remido verdadeiramente pelo sangue de Jesus Cristo. Nós te agradecemos nesta manhã pela ressurreição em Cristo Jesus, pela vida eterna que nós herdamos do Senhor, ó Pai. Nós oramos agradecidos, ó Deus, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. E que a graça, a paz, o amor do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que é o Cordeiro, que tira o pecado do mundo, esteja com cada um de nós, através do Espírito Santo, o eterno Consolador, hoje e por todo sempre. Amém. Amém? Deus abençoe você. Queria relembrar algumas coisas para você. A semana que vem nós teremos uma nova série de mensagens denominada Mais de Deus, experimentando mais de Deus.
eu queria desafiar você para se reunir conosco e nós celebrarmos dessa maneira, ouvindo essa palavra poderosa. Quarta-feira, às 17 horas, nós teremos a reunião de oração online. Domingo, às 9 horas, escola dominical online. E domingo, 19h30, o nosso culto aqui também. Participe, celebre e use esse momento também para convidar os amigos para participarem conosco. E também eu queria desafiar você para continuar contribuindo com a nossa igreja. Nós estamos passando por um momento muito difícil na vida do nosso país e certamente na sua vida, e na vida da igreja também não é diferente. Por conta disso, nós precisamos devolver o templo onde nós nos encontrávamos no centro, mas nós temos ainda alguns custos que nós precisamos arcar, multa por quebra de contrato, algumas melhorias que nós vamos precisar fazer naquele templo. E eu queria desafiar você. Você pode fazer por depósito bancário, e aqui tem os dados para depósito, ou se você tiver dificuldade com isso, me liga para um dos nossos presbíteros e nós iremos aí buscar o dízimo para que a gente possa, como comunidade, como família de Deus, continuarmos avançando para aquilo que Deus tem proposto para cada um de nós. Que Deus abençoe você, que você tenha uma semana vitoriosa na presença de Jesus. Amém?